pessoal de Portugal, tudo bom? Meu nome é Fred Rocha e eu estou indo para o seu país para conhecer um pouquinho do varejo, ou melhor, do retalho de vocês. Um pouquinho do que anda acontecendo com o comércio português, com os consumidores, e para isso nós vamos em busca do melhor vendedor de Portugal. Mas antes eu quero falar um pouquinho de quem é o Fred. O Fred é um estudioso de varejo. Eu já estou nesse trabalho, já tive vários negócios. Hoje eu sou um dos renomados especialistas de varejo, de retalho aqui no Brasil, palestrante e um pesquisador do que acontece hoje no comércio mundial. Todos os anos eu faço uma viagem bacana para estudar lugares, estudar pessoas. Já cortei os Estados Unidos de carro, estudando varejos especializados, que a gente chama de varejo de nicho. Cortei aqui no Brasil do Chuí ao Oiapoque em 60 dias, foram 16 mil quilômetros, entendendo um pouco a cultura do nosso país. E te falo, agora que eu estou começando a querer entender esse país que a gente mora. Pois é, e eu quero compartilhar com vocês também todo esse conteúdo que eu vou vivenciar aí durante 10 dias, passeando, ou melhor, trabalhando de motorhome, ou melhor, autocaravana, tá? Aí no seu país, em busca de pessoas inspiradoras. Isso mesmo, vendedores, até porque, gente, você pode ser médico, advogado, mas se você não for um bom vendedor, não vai para frente. Então, eu gostaria de convidar vocês para participar desse evento super bacana. Durante esses dias, aqui pelas redes sociais, a gente vai estar compartilhando muito conteúdo com vocês, tá? Muitas experiências, vamos entrevistar pessoas inspiradoras. Aliás, se você conhece alguém que é um grande vendedor, um grande empreendedor, indica pra gente aqui no site, quem sabe nós não conseguimos fazer uma visita e uma entrevista com essa pessoa. E logo no final, aí eu convido vocês, vai ter uma palestra gratuita, que vai estar vai estar o Jean Oliveira, um brasileiro super especializado em vendas, para comissionistas, isso para representantes comerciais. O Wilson Cesário, outro especialista em vendas muito fera do Brasil, que está morando aí em Portugal agora. E nós vamos contar com a honra da abertura do João Catalão, um super vendedor português, um português nativo, um amigo, que está apoiando o nosso projeto através da revista Do It. Pois é, gente, conto com vocês aqui. Se você conhece alguém, procura aqui no site, indica, tá bom? E outra coisa, entra no nosso site aí e faça inscrição para o evento dia 26 na Casa do Comércio, 26 em Lisboa, hein? Dia 26 de maio em Lisboa, na Casa do Comércio, um seminário muito bacana. E os 250 primeiros ingressos são gratuitos. Depois a gente vai cobrar uma coisinha, hein? Grande abraço, galera. Fui. E ó, indica aí quem que é o melhor vendedor de Portugal, tá? Eu quero conhecer esse cara.